Vou compartilhar minha tela aqui e vou já fazer uma breve apresentação sobre mim também. Meu nome é Thaline Moraes, eu estou como presidente do Ecotrabalhismo de Santa Catarina. O Ecotrabalhismo de Santa Catarina apresenta agroecologia e segurança alimentar. Bom, agroecologia e segurança alimentar. Ao invés de começar com a agroecologia, né, e começar diretamente nesse termo e na segurança alimentar, eu pensei da gente começar falando sobre a hipótese de Gaia, né? E por que tudo isso? Um primeiro motivo que eu acho que é interessante de falar é que justamente, né, é o símbolo do ecotrabalhismo e porque a gente está fazendo justamente a releitura da cartilha, né? E eu acho interessante de falar sobre a hipótese de Gaia porque ela que vai, no final das contas, unir todo esse pensamento. Então, a gente vai começar com a hipótese de Gaia e lá no final a gente vai entrar realmente na agroecologia e na segurança alimentar. Bom, o que é a hipótese de Gaia, né? Ou hipótese biogeoquímica, que a gente acabou conhecendo. A hipótese de Gaia, ela vê a Terra como um organismo vivo. E quem é Gaia, né? Pensando aí na mitologia e tudo mais. Gaia é uma divindade que ela teria surgido em meio a um redemoinho de névoa, que é o caos, e que se tornou visível e desenvolvida. E esse termo, né? O significado desse termo é a Terra viva. Uma palavra bastante poderosa. Para o James Lovelock, que é o que vai cunhar esse termo da hipótese de Gaia e desenvolver esse pensamento, ele é um biólogo, né? Inclusive, a gente está há poucos dias do aniversário de um ano do falecimento do James Lovelock. Ele viveu 103 anos, então ele teve uma vida super longeva. Ele entende, na hipótese de Gaia, que a Terra é um sistema ativo de controle, ou seja, que ela é capaz de ter a sua autorregulação como um organismo vivo. E em que contexto que surge esse pensamento, né? Esse pensamento ele vai vir na década de 60 com os estudos da NASA para descobrir se havia vida em outros planetas, como é o caso de Vênus e Marte, né? Então, a NASA está pesquisando, está tentando saber se há vida em outros planetas, e aí vai começar uma comparação com a vida na Terra. E é nesse contexto que vai surgir essa hipótese de Gaia. Mas, enfim, em que condições que pode haver vida? Eu deixo essa pergunta para que vocês pensem, né? Interpretando aí a Terra, que tem vida, e esses outros planetas que até então a gente não encontrou vida, em que condições que pode haver vida? Bom, a hipótese de Gaia diz que o constante desequilíbrio químico é que sugere o desenvolvimento de organismos vivos, enquanto que uma atmosfera muito estável, né, atmosferas muito estáveis, sugerem uma ausência de vida. Até faltou um S ali em atmosferas, mas atmosferas muito estáveis sugerem ausência de vida. Quando a gente escuta a palavra desequilíbrio, né, a tendência é que a gente interprete de uma maneira negativa. Mas aqui ele está falando o seguinte: quando a gente tem uma mudança, por exemplo, de oxigênio para CO2, esse desequilíbrio, né, hora tem mais, hora tem menos, está todo o tempo mudando, e eu estou usando um exemplo muito básico, pensando na respiração, né? Quando existe esse desequilíbrio químico, é que existe vida, né? Esse seria o desequilíbrio químico, um desequilíbrio químico que a gente conhece, que é rastreável, né? E para além desse desequilíbrio químico, que sugere a vida, a constância climática também. Então, essa questão da mudança climática, ela vai começar a ser investigada junto com essa hipótese de Gaia, né? Óbvio que ela não é a única que habilita esse tipo de pesquisa e tudo mais, mas ela vai ajudar também a pensar sobre isso. Então, o desequilíbrio químico e a constância climática parecem ser fatores que sugerem vida, né, em algum lugar. Então, novamente, a hipótese de Gaia sugere que a Terra é um organismo vivo. Se a gente pensar em organismo vivo, a gente pode fazer uma relação com o próprio ser humano, né?
E assim como um ser humano precisa de uma temperatura média para ter estabilidade, né? Não pode ter menos nem mais de temperatura. Precisa ter um desequilíbrio rastreável de hormônios, enfim, de elementos químicos e tudo mais, e tolerância a certos eventos traumáticos, e já explico o porquê. Assim como um organismo humano consegue ter essa mobilidade, né? Enfim, de a tolerância a certos eventos traumáticos, um desequilíbrio rastreável, temperatura média. Então, a Terra também teria uma temperatura média, um desequilíbrio rastreável, né? Esse desequilíbrio químico, e tolerância a certos eventos traumáticos. O que eu estou querendo chamar com tolerância a certos eventos traumáticos, né? Assim como você tomar um copo de refrigerante não vai impossibilitar a sua saúde num curto espaço de tempo, a Terra também tem uma certa mobilidade, assim, né? Ela aceita por um certo tempo determinados eventos traumáticos, esses determinados eventos traumáticos. Mas isso a um longo prazo, isso pode ser um problemático, assim como é com o ser humano, isso pode ser com a Terra. E explico, pensando na questão da nutrição, tá? Imagina você comer o mesmo prato todos os dias por 5 anos. Pensa num pratinho de macarrão. Todos os dias você come um pratinho de macarrão no almoço e na janta. Todos os dias é só isso que você faz por 5 anos. O que vai acontecer com a sua saúde? Pensa. Assim também acontece com a terra, né? Vai faltar nutrição para você, porque você precisa de outros nutrientes que não só um macarrão pode oferecer. E com a terra acontece a mesma coisa. Embora o macarrão, como você possa ver, ele esteja na base da pirâmide alimentar, essa pirâmide clássica que a gente conhece, né? Ele é um alimento bom, mas você fazer isso por muito tempo exaure o seu organismo, né? E essa seria a relação também que a gente deveria pensar com a terra. E é assim que a gente vai caminhando para a agricultura, né? Qual que é o problema da agricultura tal qual a gente conhece? A agricultura, ela é uma artificialização de um meio natural. Então, pensando no histórico da agricultura, né? A agricultura, ela é uma conversão de ecossistemas em agroecossistemas, então, de meios naturais, meios que existem, em agroecossistemas, uma artificialização do meio. Ela começa aos poucos, né? E vai se intensificando ao longo dos anos, intensificando ao longo dos anos, até que atinge o auge dela na década de 20, no que é chamado a Segunda Revolução Agrícola, tá? E o que acontece aí nesse auge, né? Vai vir a monocultura, o uso intensivo do solo, o uso dos fertilizantes sintéticos, o controle químico de pragas e doenças, a irrigação e a manipulação de genomas de plantas e animais domésticos. Essas são algumas características do auge dessa revolução agrícola. E isso faz parte do que a gente entende hoje por agricultura, essa agricultura tradicional, né? Então, essa agricultura que eu estou falando, né? Essa do agroetech, agroepop e tudo mais, é essa da imagem aí, que é quando você bate o olho num campo e você enxerga somente um tipo de produção, né? Isso não faz parte do meio natural. Se você vai para a natureza, você não vai encontrar esse único tipo enfileiradinho desse jeito, né? Então, o que está acontecendo aqui? Nessa situação, existe uma ideia de que a gente pode ultrapassar os limites naturais com o avanço da tecnologia. Com a ajuda da tecnologia, a gente conseguiria extrair o máximo dessa terra, né? Utilizando só um tipo de plantação, intensificando o uso do solo, usando fertilizante, fazendo controle químico, tudo isso que está ali disposto, né? E aí, é essa relação que eu queria colocar com o pratinho de macarrão, né? Basicamente, você utilizar um único nutriente, um único tipo de planta, enfim, sempre aquilo ali constantemente ao longo dos anos. O que isso vai acontecendo, né? Ele vai exaurindo o solo, vai exaurindo os recursos. E aí, podem acontecer três grandes problemas, né?
que é o que a gente está colocando aqui. Óbvio que tem N outros problemas, né? Mas os três principais aqui. Existe uma degradação e perda de recursos naturais que são essenciais para a reprodução técnica dos próprios agroecossistemas. Então, o que a gente está falando? Que essa agricultura, ao mesmo tempo que ela precisa de recursos naturais, ela exaure os recursos naturais. Então, ao mesmo tempo que ela faz uma coisa, ela é causadora de um evento, ela é vítima desse evento também, porque ela vai ficar sem um recurso que é essencial. Né? E quais são esses recursos aqui que está sendo falado? Especialmente solo, água e biodiversidade. Né? Então, esse uso intensivo vai exaurir o solo, vai tirar os nutrientes do solo, vai dificultar o acesso à água, né? Vai usar muito da água, e em algumas situações a gente vai ver até que acaba completamente com a água naquela região, vai diminuir a biodiversidade também. Ou até vai aumentar, vão aumentar as pragas, né? Como a gente pode ver aqui no slide anterior, né? A gente vê um controle químico de pragas e doenças, porque tem só uma cultura, né? Então, o predador daquela cultura ali vai crescer, enfim, vai modificar todo esse sistema. Então, esse é um dos grandes problemas. Um outro problema, para a gente pensar, é a emissão de gases do efeito estufa. E aí, a gente pensando na hipótese de Gaia, né? Ele fere justamente a questão da constância climática, né? A gente vai ter a mudança climática aqui. Isso foi um assunto aí de uma outra aula. E também acontece com essa agricultura que a gente conhece, a desarticulação de culturas, saberes e modos de vida que acontecem em um determinado local e que são responsáveis pelo uso e pela conservação dos recursos naturais. Então, degradação e perda de recursos naturais, emissão de gases do efeito estufa e desarticulação desses modos de vida que preservavam esses recursos que a gente precisa, né, para a agricultura. E aí, como é que entra a agroecologia, no caso, né? A agroecologia, ela vem no sentido de fazer uma convergência da agronomia com a ecologia. É a junção de uma ciência e de um conjunto de práticas, né? Lá na agricultura vai ter um saber científico sendo utilizado para exaurir aquele solo ao máximo. Aqui e visando lucro, né? Aqui na agroecologia vai existir uma conversão, né? Uma convergência, perdão, entre a ciência e o conjunto de práticas, né? Então existe uma reconciliação, a ideia é que exista uma reconciliação entre a agricultura e a natureza, pensando na desindustrialização da agricultura, não pensar a agricultura como uma prática que exaure a terra, que desgasta todos os recursos, mas com a agroecologia, na realidade, ela vai até beneficiar essas terras que já foram exauridas, né? Vou até mostrar exemplos. E fazer o uso racional e inteligente dos recursos naturais, desses recursos que estão disponíveis. E não fazer como estava acontecendo anteriormente, com a agricultura, no caso, né? De fazer um uso irracional, né? Por exemplo, da água, sem pensar no amanhã, enfim. Uma definição que eu gosto da agroecologia é que ela é culturalmente sensível, socialmente justa e economicamente viável. Ela tem que estar associada a essas três ideias, de ser culturalmente sensível, pensando nesses saberes, nesses povos tradicionais que já fazem uso de técnicas há muito tempo, que a ciência depois ela coloca como uma descoberta, né? Mas que talvez esses povos tradicionais já pudessem ter apresentado isso muito antes, se houvesse espaço para eles. Então, ela tem que ser culturalmente sensível nesse ponto, tem que ser socialmente justa, não pode ser algo que só
um grupo visasse lucro e fizesse lucro da terra, mas que fosse possível para que todos, né, pudessem extrair benefícios daquele lugar, e tem que ser economicamente viável, né? Ok. Então, a agroecologia, ela é uma articulação de conhecimentos populares com conhecimentos científicos. E quando a gente faz essa articulação de conhecimentos populares com conhecimentos científicos, essa união, acontece a aproximação de comunidades, né? De comunidades que, pensando aí, por exemplo, nas universidades, né? Muitas das vezes a gente tem uma universidade que ela é destacada da sociedade. Quando eu digo destacada da sociedade, eu quero dizer que ela é afastada, né? E com a agroecologia, não, a agroecologia, ela se propõe a colocar, por exemplo, a universidade junto com esses conhecimentos populares. Então, aproximar as comunidades dessa produção científica também, né? E aqui, os povos tradicionais, eles deixam de ser vistos como inimigos do progresso, perdão, e passam a fazer parte desse processo da agroecologia, né? Então, os povos tradicionais, eles vêm, contribuem com seus conhecimentos que já são passados de anos a anos por gerações, eles trazem os conhecimentos deles, e esses conhecimentos são unidos com a produção científica. E aí, os indígenas, os povos indígenas, têm um ponto muito interessante. Eu não estou com o meu livro aqui do Ailton Krenak, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, mas eu gosto muito desse livro porque ele é a visão do que é a hipótese de Gaia, né? Mas do ponto de vista da, dessa, dessas comunidades indígenas, né? A partir do momento que na década de 60 a gente começa a enxergar a Terra como um organismo vivo, né? É como se a gente estivesse inventando a roda que já foi inventada, né? Reinventando a roda. Porque os indígenas sempre viram dessa maneira, né? A gente tem essa ideia de que ser vivo é só o ser humano, os animais e as plantas. Mas os indígenas, dentro dos saberes deles, e aí o Ailton Krenak coloca isso muito bem, falando inclusive da figura de Gaia, que é os indígenas sempre viram os rios como seres vivos, né? As pedras, enfim, todos os recursos que são visíveis sempre foram vistos como seres vivos, né? Então, essa hipótese de Gaia já existia, né? E a gente redescobre ela, percebe ela novamente. Então, aqui eu trouxe uma, uma apresentação, né, uma reportagem da Brasil de Fato, mas vocês podem encontrar N exemplos do funcionamento da agroecologia. Aqui, essa reportagem é de 30 de maio de 2023, da Brasil de Fato, e diz assim: Reforma agrária popular para restaurar a Mata Atlântica. A agroecologia pode preservar o que resta dos biomas originários, produzindo comida de verdade. O que seria essa comida de verdade, né, para a gente pensar? Seria uma comida sem veneno e uma comida desindustrializada, né? Que é basicamente o oposto do que a gente consome hoje. Pensando nessa agricultura moderna e nesse consumo moderno que a gente tem, a nossa comida é extremamente cheia de agrotóxicos, né? A gente tem uma lista infinita de agrotóxicos aqui no Brasil e a gente nem sabe disso, né? A maior parte da população não sabe o tanto que consome de agrotóxico e o quanto o Brasil libera isso, né? E da mesma maneira, a gente tem um consumo muito grande de produtos industrializados. Então, a agroecologia é uma proposta para produzir comida de verdade, né? Produzir uma comida limpa de agrotóxicos, desse tanto de agrotóxicos que a gente tem, e uma comida que não é industrializada. E esse exemplo é o exemplo que é um deles que tem aqui em Santa Catarina também, que é o da palmeira Jussara, né? A Jussara é conhecido aqui em solo catarinense, a gente conhece como açaí catarinense, né? Ou açaí do sul do Brasil. Então, diz assim, um trecho da reportagem fala o seguinte:
Para melhor didática, a espécie clássica e conhecida, a palmeira jussara, presente na lista das ameaçadas de extinção da Mata Atlântica, devido à exploração descontrolada do palmito, faz parte de modelos agroflorestais de famílias assentadas e acampadas pelo interior do Paraná. A extração da polpa das frutas da jussara tem rendido orçamento significativo para famílias, que transformam o produto em polpa de suco, geleias e outros derivados. Então, aqui a gente tem um exemplo de famílias que foram assentadas, né? Ela não está visando um lucro exorbitante para uma empresa, né? São famílias assentadas que fazem esse manejo, né, da palmeira jussara ali, nesse modelo agroflorestal, e que transformam esse alimento em polpa de suco, em geleias e outros produtos, né? Esse é um exemplo muito bacana, pensando que a gente tem essa palmeira que está na lista de ameaçada de extinção. A gente tem também um exemplo que é bastante conhecido, também um exemplo agroflorestal, né? Do Ernest Gott, o agricultor suíço que ensina a plantar água na Bahia, e esse plantar água vem entre parênteses, né? É de 16 de novembro de 2021, é uma reportagem bastante acessada. Esse plantar água vem entre parênteses, mas é interessante porque a ideia de você ter um terreno exaurido e que você consegue, por meio da plantação, do cuidado, do manejo, de conhecer o ambiente e tudo mais, o plantar, de fato, trouxe a água novamente para um terreno que era seco, né? Então, eu trouxe um trecho aqui da reportagem também que é interessante de ver. Movimento global. A agricultura sintrópica, que é um outro termo que vai ser cunhado, né? A agricultura sintrópica de Ernest Gott integra um movimento global que abarca várias outras escolas e conceitos semelhantes, como a agricultura regenerativa, a agricultura biodinâmica, a agroecologia, que é o nosso tema, a permacultura e os sistemas agroflorestais, SAFs. Esses sistemas têm sido apontados pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, do IPCC, como ferramentas para o combate à crise do clima, pois retiram da atmosfera grande quantidade de gás carbônico, principal gás causador do efeito estufa. Eles também são classificados como úteis para a adaptação aos efeitos da mudança do clima. Em seu relatório de 2019, o IPCC afirmou que sistemas agroflorestais podem contribuir com a melhora da produtividade de alimentos, ao mesmo tempo em que ampliam a conservação da biodiversidade, reduzindo aquele problema que é da agricultura, né? O equilíbrio ecológico e a restauração sob condições climáticas em mutação. Então, aqui também um outro exemplo de benefício que já foi alcançado, pensando nesse sistema que une saber, né, local, com saber científico. Um outro exemplo, agroecologia e recaatingamento transformam paisagem e vida de famílias no sertão. Então, essas reportagens vieram primeiro da Brasil de Fato, BBC, e essa aqui é do G1, né? Projeto socioambiental em Caiçarinha da Penha trabalha na restauração do bioma e oferece, através de um instituto com foco na produção agrícola sustentável, oportunidade para mais de 40 famílias da zona rural de Serra Talhada. E aqui tem uma imagem das coisas que são produzidas nessa região e um excerto que fala o seguinte: a agricultora familiar, junto aos colegas do Instituto, aproveita os insumos oferecidos pela Caatinga, como umbu, caju, alecrim do mato e quebra-faca, para fazer geleias, conservas, vinagres e bebidas fermentadas. Elas produzem 50 potes de produto por dia e vendem em feiras entre as comunidades e pela internet. E uma coisa que é interessante, que é falada nessa reportagem, inclusive, é que o modo como a ciência entrou aqui, na realidade, foi promovendo cursos nessa região para que essas mulheres produzissem esses doces, né? Que até então elas não faziam. Então, se eu não me engano, foi o Sebrae, inclusive, que foi lá na região e ofereceu cursos capacitando essas pessoas, né? Educando essas pessoas também, nesse sentido.
para que saíssem produtos derivados desse sistema que a gente está conhecendo, né? Então, são N maneiras em que a ciência pode contribuir, né? Esse saber mais fechado numa sala, como é que ele pode contribuir nessas regiões? E aqui estão alguns desses produtos. Alguns desafios em meio aos benefícios da agroecologia. O que a gente pode pensar? Primeiro, a conscientização pública e a educação ambiental do povo, né? Então, vai ter aqui, não que há uma dificuldade na conscientização, mas existe uma propaganda da agricultura tal como a gente conhece, uma propaganda muito forte, né? E a agroecologia ela não está ainda no mesmo peso. Então, a gente tem que promover debates de educação ambiental sobre a agroecologia para que ela também alcance esse patamar, né? Então, essa conscientização pública. Essa é uma das maneiras, inclusive, com que o eco pode trabalhar, enfim, são ideias. Outro desafio, políticas públicas que apoiem a transição agroecológica, né? Então, que as políticas públicas elas estejam de acordo com essa transição. Isso vai surgir também da demanda do próprio povo, né? Um povo mais consciente do processo demanda políticas públicas. E aqui, pensando aqui em Santa Catarina, a gente tem um exemplo muito bacana que é a gente tem um deputado na nossa Assembleia, e a gente conhece como é a nossa Assembleia, né? A gente tem um deputado na nossa Assembleia que tem como é que eu vou dizer? Esse assunto, né? Ele é um engenheiro agrônomo e a especialização dele, digamos assim, é a agroecologia. Então, isso está dentro do debate público, né? De alguma maneira. A gente conseguiu ter uma pessoa dessa lá dentro, com essa pauta lá dentro. Então, a gente tem isso como desafio também. E a pesquisa e a extensão rural, né? Trazer de fato trazer a universidade para o povo, né? Ela ir de encontro com o povo e não o povo ter que acessar esse lugar, né? A gente tem que fazer essa união lá no local que a gente precisa, né? Que é, de fato, lá na produção. E agora, com relação à segurança alimentar, né? Com relação ao termo, né? Ele aparece na Conferência Mundial da Alimentação, em 1996, em Roma, e uma definição sobre segurança alimentar é: a segurança alimentar ela ocorre quando todas as pessoas têm acesso físico, social e econômico permanente a alimentos seguros, nutritivos e em quantidades suficientes para satisfazer suas necessidades nutricionais e preferências alimentares, tendo assim uma vida ativa e saudável. Então, seria o acesso permanente, né? A gente precisa já pegar isso de cara. Acesso permanente, é isso que garante a segurança alimentar. Mas a segurança alimentar não é só o acesso permanente, é o acesso permanente a alimentos que são seguros e nutritivos, que, pelo histórico que a gente viu ali da agricultura, não é necessariamente isso que ela promove, né? Essa agricultura tradicional aí que a gente conhece. Essa agricultura do agro é pop, né? Ela vai produzir alimentos que são muito ligados a agrotóxicos e tudo mais. Então, a segurança alimentar, de fato, ela está atrelada com a ideia de agroecologia, né? A gente tem que recuperar esse elo, de fato, que são os alimentos nutritivos em quantidades suficientes, que as pessoas tenham acesso permanente, tudo mais. E uma breve trajetória aí da segurança alimentar, né? Pensando somente em alguns pontos aí desse termo da segurança alimentar, é que no início do século XX vai entrar ali na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na década de 30, aqui no Brasil, o médico Josué de Castro, ele percebe a carência dos micronutrientes, até então a gente falava muito dos macro, ele vai perceber os micronutrientes e vai colocar que a fome e a má nutrição, elas são fenômenos sociais também. Então, se a gente pensar, por exemplo, no período da pandemia,
a pandemia foi um período de extrema insegurança alimentar para algumas famílias, né? Porque em um momento você tá tudo correndo bem, digamos assim, e aí entra a pandemia, as pessoas não podem trabalhar, fica naquele impasse sobre o auxílio emergencial ou não. Então, isso é um fenômeno, né? É um fenômeno que está acontecendo nesse momento. Não é relacionada única e exclusivamente à carência de micro e macronutrientes, né? Mas sim à nossa disposição, enquanto sociedade, em resolver esse problema. Em 1937, a segurança alimentar ela é incorporada às políticas públicas do Getúlio Vargas. Eu acho que esse ponto aqui é fundamental para a gente ter em mente, né? Então, na década em que o Vargas está como presidente, isso já aparece, né? Na década de 40, popularização de restaurantes populares, postos de comercialização de gêneros básicos e campanhas nutricionais, promovidos pela CNA, que é a Comissão Nacional de Alimentação. Na década de 80, e aqui eu estou fazendo uma trajetória, encurtando uma trajetória, né? Porque ela é muito mais longa. Mas nos anos 80, a Constituição Federal entende a alimentação como direito social, né? E isso está dentro da nossa Constituição. E nos anos 2000, o que é mais chamativo para a gente é que a gente tem um período em que o Brasil sai do mapa da fome e, com o governo que a gente teve, entrou novamente no mapa da fome. Então, a gente tem um trabalho agora de tirar novamente o Brasil, né? Que acho que esse foi um dos nossos grandes problemas, né? Entre tantos, pensando na questão do meio ambiente, um dos nossos grandes problemas foi realmente essa saída e entrada no mapa da fome. Bom, aqui estão algumas das minhas referências, eu não coloquei elas todas aqui ainda. Ah, só fazer uma correção aqui, que colocaram para mim. Eu devo ter falado biólogo quando eu comentei sobre o Lovelocker, e ele é químico. E um colega aqui acabou de me corrigir, eu agradeço, Haroldo.